E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam ótimos, porque a gente hoje vai começar mais uma aula de língua portuguesa. Vamos para a aula? Oi, gente, tudo bom? Vamos dar continuidade à nossa aula de língua portuguesa falando sobre análise sintática. Nós já tivemos uma aula sobre o predicativo do sujeito e hoje a gente vai falar sobre o predicativo do objeto. Eu vou fazer uma rápida revisão, né, sobre o conceito do que é um predicativo do objeto e logo em seguida a gente vai ver como é que a gente identifica o predicativo do objeto na oração. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre o predicativo do objeto é que ele só vai ocorrer em predicados verbos nominais. Professora, o que vem a ser isso? Gente, lembram quando a gente estudou os termos essenciais da oração, sujeito e predicado? Então, quando a gente estudou predicado, a gente viu que existem predicados nominais, verbais e verbos nominais. Os predicados verbos nominais são aqueles predicados que eles têm como núcleo um verbo e um nome, tá? Então, eu posso ter o meu predicativo do objeto ali em orações que eu tenha verbos intransitivos, em que eu tenha verbos transitivos diretos e indiretos, tá bom? Outra coisa importante que eu preciso saber a respeito do predicativo do objeto é que ele vai atribuir uma característica ao meu objeto, certo? Quando a gente estudou o predicativo do sujeito, a gente viu que os predicativos, eles são caracterizadores. Então, eles atribuem uma característica, uma qualidade. No caso do predicativo do sujeito, ele vai atribuir uma característica ao sujeito. O predicativo do objeto, ele vai atribuir uma característica ao objeto. Gente, ambos, tanto o predicativo do sujeito como o predicativo do objeto, sempre vão estar no predicado, tá bom? Então, vamos para exemplo dos predicativos do objeto dentro da oração. Vamos lá. Olha só essa oração aqui. Acho suas aulas fantásticas. Tá? Eu tenho um verbo, né? Eu tenho um sujeito, né, que está oculto. Eu acho. E suas aulas fantásticas é o complemento do meu verbo. Agora vamos lá, vamos fazer a análise sintática dessa oração. Acho. Quem acha, acha alguma coisa, né, gente? Então aqui eu tenho um verbo transitivo direto. O que é que eu acho? Suas aulas. Tá? Então isso daqui vai ser o objeto direto desse verbo aqui. O sujeito, não esqueçam que ele está oculto, tá bom? E eu tenho esse termo aqui, ó. Reparem, é um termo que está no predicado, dando uma característica a quem? Ao meu objeto direto. Então, esse termo aqui vai ser um predicativo do objeto. Então, vamos para um segundo exemplo, tá bom? Eu tenho uma outra oração aqui. O público considera o espetáculo excelente. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai circular o verbo, tá? Primeiro fez-se o verbo. Eu tenho aqui o meu sujeito. Eu tenho um núcleo do sujeito simples e tenho aqui um adjunto adnominal, tá? Então, vamos analisar. A gente já analisou todo o sujeito. Vamos analisar o predicado. Olha só, o público considera o espetáculo excelente. Coloquei aqui embaixo porque não deu. Gente, quem considera alguma coisa ou alguém, na verdade? Então, eu tenho aqui um verbo que transitivo direto. E o que é que o público considera? O espetáculo. Eu tenho aqui um objeto direto. Reparem, esse termo aqui excelente que sobra. Ele está caracterizando quem, gente? Está dando uma característica a quem? Ao espetáculo, né? Eu estou dando uma característica a esse espetáculo, dizendo que ele é excelente, tá bom? Então, esse termo aqui vai ser um predicativo do objeto. O que eu quero dizer a vocês, né, é que geralmente os predicativos do objeto ocorrem em frases em que o verbo é um verbo transitivo direto. Bem, quando é que ele ocorre com verbos transitivos indiretos? Gente, ele vai ocorrer com verbos transitivos indiretos quando o verbo for chamar, tá bom? Eu vou dar um exemplo na próxima oração.
Então, gente, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês aqui uma situação onde o predicativo do objeto, ele vai ocorrer com um verbo transitivo indireto. Olha só essa oração. Eu chamei-lhe de Linda, tá? Eu tenho aqui um pronome, tá? No lugar do objeto, mas esse pronome aqui faz o papel de objeto indireto. E a gente vai ver como é que isso ocorre, tá bom? Olha só, se eu fosse começar a análise sintática dessa oração, eu começaria pelo verbo, né? Não se esqueçam disso. Eu tenho aqui um verbo, tá? Tenho aqui o núcleo do sujeito simples, tá? E agora a gente já analisou o sujeito, vamos analisar o predicado. Eu chamei. Quem chama, chama a alguém, certo? Eu chamei quem? A ela, não é isso? Então, eu tenho aqui um verbo transitivo indireto. Eu poderia substituir esse li por eu chamei a ela de Linda, não é isso? É isso, professora. Então, poderia substituir esse pronome aqui, só que no lugar eu tô usando um pronome, tá bom? E esse Linda aqui, ele tá caracterizando quem? Esse Linda está caracterizando a ela, não é isso? Então, esse Linda vai ser o quê? Predicativo do objeto. Afinal de contas, ele está dando uma característica ao meu objeto indireto, tá bom? Eu espero que essa aula tenha ficado clara, que vocês não errem isso, que vocês tenham entendido o predicativo do objeto, tá bom, gente? Por isso que é importante acompanhar as aulas uma a uma. Essas aulas de prática de análise sintática são muito importantes. São importantes porque é na prática que a gente vai aprendendo mesmo análise sintática. A gente pode ver toda a teoria, mas é só fazendo, praticando que a gente vai aprender, tá bom? Então, não deixem de assistir a aula. Quando vocês terminarem a aula, não deixem de fazer uma revisãozinha na internet, de buscar alguma atividade, tá bom? Que isso vai ajudar muito no aprendizado de vocês. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu deixo um grande abraço para todos vocês. Bom estudo e até a nossa próxima aula de língua portuguesa.